Um ano após a morte de Dom e Bruno, indígenas pedem uma investigação ampla. Univaja cobra políticas para garantir a segurança no Vale do Javari. Vamos ler essa notícia aqui que é para todo mundo ficar muito bem informado. No aniversário de um ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, as reivindicações principais da população indígena não mudaram. Os pedidos de investigação mais apurada sobre o crime e de políticas públicas que garantam a segurança na região continuam na ordem do dia. Segundo o maior terra indígena do Brasil, o Vale do Javari fica nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, no Amazonas. A região abriga a maior concentração de povos isolados em todo o mundo, com 64 aldeias de 26 povos e cerca de 6,3 mil pessoas, mas enfrenta problemas com a pesca ilegal, a retirada de madeira e o narcotráfico. O procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, Eliésio Marubo, diz que a investigação deve ser abrangente e não se concentrar apenas nos autores do crime, mas nos agentes que apoiam as atividades predatórias no Vale do Javari. A questão da investigação em cima do grupo que dá sustentação política àquele conjunto de atividades ilegais que funcionam na região. Um outro ponto também é necessário que se investigue é o caminho do crime na região. É necessário que essa investigação, analisando esses dois pontos, aconteça justamente para que a gente garanta a segurança da região, não só para a terra indígena, como também para a população do entorno, diz o Marubo. O representante da Univaja também pede mais articulação entre as políticas de Estado para proporcionar de forma permanente a segurança para as populações nativas do Vale do Javari. Ele se queixa de que medidas sugeridas durante a transição para o atual governo ainda não saíram do papel. Policiamento ostensivo nos moldes que nós propusemos ao governo, ao atual governo na comissão de transição, a prioridade que nós indicamos dentro dos 100 dias de governo também não aconteceram, e isso faz com que a região fique mais vulnerável, declara ele. Providências. Para a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Joênia Wapichana, é preciso reforçar as estruturas e garantir uma política mais permanente na região. Para isso, o órgão ajusta um termo de cooperação entre organizações indígenas e conta com a ajuda de todo o governo. É necessário investir para que haja prioridade para fazer o fortalecimento dessas fases, para que outros órgãos dos ministérios também possam compartilhar a responsabilidade de uma política de proteção mais permanente e que possa também ter respeito a esses direitos por parte do próprio Estado nas terras indígenas, diz o Wapichana. Na última sexta-feira, o Ministério dos Povos Indígenas criou um grupo de trabalho para combater a criminalidade na região. O grupo será formado por 10 ministérios, FUNAI, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e terá representantes do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da própria Univaja. O Wapichana, crítica da gestão anterior do órgão, ela diz que a fiscalização e o diálogo com os indígenas foram deixados de lado e considera que a fundação teve responsabilidade no crime. Se eu estou vendo que há uma ameaça de morte, uma ameaça a servidores, eu tenho que caminhar para entender. Depende de uma força de segurança, digamos assim, uma força para que se dê suporte a essa segurança. Então, naquele momento, é que mais frágil que se deu a morte de Bruno, não houve condições de proteção do seu próprio servidor, analisa ela. Justiça. Foi exatamente a busca de Dom e Bruno por provas contra criminosos no Vale do Javari que motivou o assassinato. Suspeito de ser o mandante do crime, o empresário Rubens Vilar Ferreira foi posto em liberdade provisória em outubro do ano passado mediante fiança de R$15 mil. Atualmente, 3 pessoas acusadas de participação nas mortes estão presas, aguardando julgamento. No mês passado, a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu acolher novos depoimentos dos réus Amarildo Costa Oliveira, Ozenei da Costa Oliveira e Jefferson Silva Lima, que tiveram o primeiro depoimento anulado. As autoridades policiais colocaram sob suspeita pelo menos 8 pessoas por possível participação nos homicídios e ocultação dos cadáveres. Há 3 semanas, o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, foi indiciado, por omissão no caso. O ex-vice-presidente Alcir Amaral Teixeira também foi indiciado. A Polícia Federal considera que o órgão não tomou providência
após saber do risco que o indigenista corria. Legados. Como recordação, os amigos e parentes guardam as últimas fotos dos dois com vida. As imagens foram recuperadas do celular de Bruno, encontrado por indígenas do Vale do Javari, 4 meses após o assassinato. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos no dia 5 de junho do ano passado, quando viajavam para entrevistar líderes indígenas e ribeirinhos em comunidades próximas do Vale do Javari. O jornalista preparava um livro sobre a Amazônia. Licenciado da FUNAI desde 2020, o experiente indigenista trabalhava como consultor técnico da Univaja e acompanhava Dom Phillips nessa missão. Desde que conheceu a Amazônia em 1998, Dom se encantou pelo local. Acho que todo mundo que vai para a Amazônia fica um pouco impactado, porque é uma grandiosidade da vida ali, né? O Dom se deu conta disso pelo tanto que ele falava, né? Ele falava que via Deus na natureza, recorda a viúva do jornalista britânico Alessandra Sampaio. Em relação a Bruno Pereira, Eliésio Marubo lembra que o servidor licenciado da FUNAI tinha uma atuação completa, que não se restringia ao estudo das comunidades indígenas. O Bruno é considerado um grande nome do indigenismo brasileiro, pois sua atuação não estava calcada apenas no trabalho em si. Há toda uma preocupação não só com os povos indígenas, mas também com as comunidades do entorno das terras indígenas, ressalta ele. Segundo a viúva de Dom Phillips, a respeito dos povos indígenas e da Amazônia, é um dos legados que o jornalista indigenista deixam para o mundo. Eu acho que o Dom e o Bruno viram isso claramente, conviviam com essas pessoas, com as riquezas que essas pessoas traziam, como aprender com a natureza. Eu acho que a gente perdeu a conexão com a natureza e parou de aprender com ela. O legado é a gente voltar a olhar para a natureza e entender que somos a natureza também, conclui a Alessandra, com informações aí da TV Brasil. Baita reportagem, muito boa. Depois eu vou subir lá na Folha Democrata. Já deve estar por lá, porque a gente tem um sistema automatizado, né, gente? Mas é importante a gente cobrir esses assuntos. Galera,